ajuda pelo líder dele para que ele saísse daquilo, né? E aí tinha disciplina, né? A igreja botava em disciplina, ele tinha não sei quantos meses que ele ficava fora do altar, né? Então tinha isso dentro da igreja, né? E aí quando ele voltava redimido dos seus pecados, ele voltava não querendo fazer novamente, porque ele sentia, sabe, que estava sentado ali, não podia mais louvar. Aquilo machucava, aquilo doía ele, saber que ele não podia mais pertencer. Naquele momento, ele não poderia mais ir para o coral louvar o Senhor, né? Ele não poderia mais estar ali pregando a palavra, pelo tempo que ele ficava de 3, 6 meses e alguns até 1 ano. Então ele chorava por aquilo, ele sentia aquilo aflorar na pele, doido que passasse um mês rápido para que ele tivesse junto com o grupo dele, né? Ele também não saía para evangelizar, porque ali o Senhor trabalhava com ele. Ele sabia que aquele momento dele ali, de disciplina, o Senhor estava trabalhando com ele. Então, às vezes, o líder quer dar um jeitinho, né? Para que o membro não saia, mas que permaneça dentro da igreja, permitindo que ele continue fazendo tudo dentro da igreja, e ele não sofre, ele não chora por aquele pecado, ele não se redime, porque ele continua fazendo a mesma coisa. Mas aquele momento que ele ficava em disciplina, sentado, ele chorava, ele sentia a dor do seu erro, ele se arrependia, ele contava nos dedos e a hora, os meses, para poder sair daquela cadeira, para poder voltar ativa na igreja de novo. E quando ele voltava, ele pensava 10 mil vezes antes de fazer tudo de novo. Porque a presença do Senhor, ele trabalhando ali, a presença do Senhor, ele sentia aquela presença, então ele se alegrava, ele chorava, ele sorria. Porque ele dizia dentro dele que nunca mais ele queria ficar sem a presença do Senhor. Sem poder varrer uma igreja, sem poder louvar. Porque não era só isso não. Não, você está em disciplina, mas ele não tocava nas coisas de Deus. Nem na vassoura ele tocava. Ele chegava e tinha que ficar sentado. E outra coisa, ele não faltava. Quem estava em disciplina não faltava. Ele era um obreiro obediente ao Senhor. Ele não faltava, querido. Então, sim, os seus pecados eram perdoados. E ele sentia vontade de voltar, ele se alegrava. A igreja tinha aquela reverência, porque a igreja era uma igreja séria. Glória a Deus, aleluia. Era uma igreja séria em que todos olhavam sem criticar, sem julgar, sem ficar tendo falatórios pela igreja. Aleluia. Sem comentar daquele irmão que errou e que está com disciplina, porque a igreja orava para ele se redimir. Então tinha um grupo de pessoas que oravam para ele se redimir. E ele que ficava com as coisas que há no mundo. Pai amado. Né? Então você pega esse versículo aqui, você leva, né, para número 16, que diz aqui, a concupiscência dos olhos. Não ameis o mundo nem as coisas que estão no mundo, no olhar. A janela da alma. A gente olha, a gente vê novidades. A gente olha, a gente vê um monte de coisas que aos olhos parece ser muito bom, mas que leva à destruição. Aleluia. E quantas vezes a gente tem encontrado pessoas que estavam dentro da igreja e que se iludem por coisas que elas estão vendo. Né? Por coisas que elas estão olhando, e aí elas se permitem que entre a dúvida no coração dela, elas deixam de acreditar na palavra do Senhor,
Já acha que tudo que está aqui é apenas uma história.